30 funcionários prendiam a respiração toda vez que ele entrava. O homem mais temido daquele restaurante jamais era confrontado. Até que no seu primeiro dia, uma garçonete decidiu não abaixar a cabeça. "Não encosta em mim." A voz dele cortou o salão como uma lâmina. Lívia parou no meio do passo, a bandeja suspensa no ar. O copo de água tremia entre os dedos dela. Augusto Ferraz estava sentado na mesa central, costas eretas, terno escuro impecável, o tipo de homem que não precisava gritar para ser obedecido. Bastava olhar. 2 clientes desviaram os olhos. Um garçom deu meio passo para trás. "Eu só ia servir o pedido," ela disse baixo. Augusto ergueu o queixo, lento, calculado. "Aprenda uma coisa rápido," falou. "Aqui, você só se aproxima quando eu mando." O salão ficou em silêncio. Talheres pararam no ar. Uma mulher na mesa ao lado puxou a bolsa para mais perto, como se algo perigoso estivesse prestes a acontecer. Lívia sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era o primeiro cliente difícil do dia, mas era o primeiro que fazia o ambiente inteiro parecer menor, mais pesado. Marcos, o gerente, surgiu de imediato, sorrindo nervoso. "Seu Augusto, me desculpe, ela é nova." Augusto nem olhou para ele. Manteve os olhos fixos nela. "Nova ou não, já deveria saber seu lugar." Um riso curto escapou de alguém no fundo do salão. Logo cessou. Neide, a garçonete mais antiga, observava da outra ponta imóvel, como quem já tinha aprendido que intervir só piorava as coisas. Lívia tentou recuar, mas Augusto levantou a mão. "Fica." A palavra soou como ordem judicial. Ela ficou. "Você sabe quem eu sou?" Ele perguntou. Ela respirou fundo. "Um cliente." Alguns rostos se viraram de imediato. Marcos engoliu seco. Augusto sorriu pela primeira vez. Um sorriso fino, perigoso. "Cliente?" repetiu. "Eu compro este lugar se quiser. Demito quem eu quiser. Faço gente sumir da noite para o dia." Ele se inclinou para a frente. "E você serve." O copo finalmente escorregou da bandeja e caiu. A água se espalhou pelo chão de madeira. O barulho ecoou mais alto do que deveria. "Desculpa," Lívia disse, ajoelhando rápido para limpar. Augusto empurrou a cadeira para trás. O som do arrastar fez vários clientes se encolherem. "Levanta." Ela levantou. "Olha para mim quando eu falo." Ela olhou. Por um segundo, ninguém respirou. Augusto se aproximou o suficiente para que só ela ouvisse. "Se você quer continuar empregada, aprende a desaparecer." Marcos deu um passo à frente. "Seu Augusto, por favor." Augusto ergueu a mão, calando-o sem esforço. Lívia sentiu algo diferente atravessar o peito. Não era coragem, era exaustão. O tipo de cansaço que vem depois de engolir demais. Ela endireitou os ombros. O salão inteiro percebeu. "Você terminou?" perguntou. O silêncio virou choque. Augusto piscou, incrédulo. "O quê?" Ela manteve a voz firme. "Você já terminou de falar comigo?" Uma mulher levou a mão à boca. Um homem deixou escapar um "ih", quase inaudível. Neide arregalou os olhos. Augusto riu, alto. "Você não faz ideia com quem está falando." Lívia deu um passo à frente, só um, e naquele instante todos entenderam que algo tinha mudado, mesmo sem saber como, nem porquê. O som do riso de Augusto bateu no ouvido de Lívia como um estalo seco. Não foi a risada em si, foi o tom, aquele mesmo tom que ela já tinha ouvido antes. "Você não faz ideia com quem está falando." A frase ecoou, e o mundo mudou de lugar. "Segura firme, filha." A mão de sua mãe apertava a dela no meio da feira. O sol forte, o cheiro de fruta madura, o barulho de gente passando. Lívia sorria. Era um sorriso fácil, de quem ainda acreditava que esforço bastava. "Um dia a gente sai daqui," a mãe dizia. "Eu vou estudar," Lívia respondia. "Vai sim," ela acreditava. "Moça, você tá surda."
O gerente da loja de roupas bateu a caneta no balcão. Lívia tinha chegado cedo, currículo impresso, roupa simples. Eu posso aprender rápido, disse. Ele riu. Não alto, o suficiente para doer. Cliente não gosta de gente sem postura. Ela olhou para o reflexo no vidro. Ombros caídos, mãos suadas. Obrigada, respondeu. Saiu sem olhar para trás. O som da porta fechando foi o primeiro aviso de que o mundo não perdoava quem parecia frágil. Você não precisa aceitar isso. A voz vinha baixa, quase um pedido. Era da mãe, sentada à mesa da cozinha, com as contas espalhadas. Eu preciso trabalhar, Lívia respondeu. Mesmo assim. Naquela noite ela decidiu que nunca mais pediria desculpa por existir. Assina aqui. O dono do bar empurrou o papel sem olhar para ela. Primeiro emprego, pouco dinheiro. Horários ruins. Ela assinou. Não discute com o cliente, ele avisou. Mesmo se ele estiver errado. O homem levantou os olhos pela primeira vez. Principalmente se estiver errado. Lívia engoliu. Aprendeu rápido a baixar os olhos, a sorrir sem vontade, a sumir quando mandavam. Até o dia em que não conseguiu. Você é lenta, o cliente disse, batendo o copo vazio. Ela pediu desculpa. Você é burra, ele insistiu. O salão riu. Ela largou o avental naquela noite, chorou no ponto de ônibus e prometeu a si mesma, nunca mais ficaria calada por medo. Primeiro dia? Neide perguntou naquela manhã. Lívia assentiu, ajeitando o uniforme do restaurante novo. Respira, faz o seu e não chama atenção. Neide sorriu triste. Aqui, isso custa caro. O nome na reserva chamou a atenção desde cedo. Augusto Ferraz. Ele vem sempre, Marcos avisou. Não erra pedido, não responde, não olha. E não contraria, Neide completou. Quando Augusto entrou, o ar mudou. Talheres desaceleraram, vozes baixaram. Lívia sentiu o mesmo aperto antigo no peito, e agora ele ria dela. Você terminou? A própria voz saiu diferente, mais firme do que ela esperava. O salão ainda estava congelado. Augusto a encarava, surpreso. Lívia sentiu o chão sob os pés, sentiu o peso do corpo, e pela primeira vez em muito tempo, não recuou. Lívia voltou para a cozinha com a sensação de que todos os olhos ainda estavam grudados nela. Não olhou para trás. Segurou a bandeja com força, como se aquilo fosse a única coisa sólida naquele lugar. O pedido de Augusto ainda estava aberto, o copo vazio, o prato intocado. Ele não tinha encerrado nada. Ela se aproximou da pia, lavou as mãos devagar. Água fria, respiração curta. O reflexo no inox mostrava um rosto sério demais para alguém no primeiro dia de trabalho. Você enlouqueceu? Neide sussurrou, aproximando-se rápido. Eu só respondi, Lívia disse. Para ele, responder é ofensa. Marcos surgiu logo depois, o sorriso profissional rachado. Você precisa ficar invisível, falou baixo. Entendeu? Eu estava trabalhando. Com ele, isso não importa. Lívia assentiu, mesmo sem concordar. Pegou outro copo, encheu de água, ajeitou o guardanapo. O corpo inteiro dizia para não voltar. Mesmo assim, voltou. Augusto estava de pé agora, falando com um homem de camisa clara. Ria alto, confiante, dono do espaço. Quando a viu se aproximar, interrompeu a conversa. Ah, voltou. Ela colocou o copo à mesa. Seu pedido. Ele não tocou no copo. Você aprende rápido, disse. Isso é bom. Ela esperou. Mas ainda não aprendeu quando falar. Um cliente pigarreou. Outro fingiu procurar algo no celular. Lívia sentiu o impulso de responder. Não respondeu. Ajustou o prato, virou-se para sair. Ei! Ela parou. Não vira as costas para mim. Ela voltou o rosto, sem dar o corpo inteiro. Posso ajudar em algo mais? Augusto inclinou a cabeça, avaliando. Pode aprender. Ele se sentou novamente, tranquilo. Você quer manter esse emprego, não quer? Ela assentiu. Então guarda esse tom,
Aqui dentro, quem tem voz sou eu. Lívia respirou fundo. Deu 2 passos para trás. O desejo era simples: trabalhar, passar despercebida, ir embora inteira no fim do turno. Mas parecia impossível. O pedido seguinte veio rápido demais. Outra mesa, outra exigência. O salão estava cheio. O ritmo apertou. Lívia se concentrou no trabalho, nos passos, nas ordens anotadas. Cada movimento era calculado para não errar. Mesmo assim, errava. Demorou. Faltou gelo. Isso não foi o que eu pedi. Ela corrigia. Pedia desculpa. Voltava. Augusto observava de longe. Quando ela deixou cair um guardanapo perto da mesa dele, ele chutou de leve para longe. Desatenção, comentou alto. 2 risadas surgiram. Lívia recolheu o papel. Não disse nada. No balcão, Marcos cruzou os braços. Não reage, murmurou. Eu não estou reagindo. Então continua assim. O turno avançava como uma prova de resistência. Cada vez que Lívia se aproximava da mesa central, o corpo enrijecia, o coração acelerava. Não era medo dele, era medo de perder tudo de novo. Quando um cliente pediu vinho caro, Marcos mandou que ela levasse. Com cuidado, ela levou. Augusto segurou a taça, girou o líquido. Você sabe quanto custa isso? Sim. Mais do que você ganha no mês. Ela ficou em silêncio. Ele ergueu a taça como se brindasse. Um descuido. E você paga. Ela sentiu os dedos ficarem frios. Colocou a garrafa de volta no carrinho. Nada aconteceu, ainda. Minutos depois, um chamado seco. Garçonete. Ela se aproximou. Isso aqui não é aceitável. Ele apontou para o prato. Está frio. Ela tocou de leve. Não estava. Posso trocar. Pode aprender a fazer direito. O homem da camisa clara riu. Relaxa, Augusto. É só uma menina. Lívia sentiu o estômago virar. Augusto levantou a mão. Não, ela precisa entender. Ele se inclinou sobre a mesa. Entender que gente como você não decide nada. Lívia deu um passo para trás. Se o senhor quiser, eu chamo o gerente. Eu não quero o gerente. A frase caiu pesada. Ela chamou mesmo assim. Marcos veio correndo. Algum problema, seu Augusto? Sim, sua funcionária. Marcos olhou para Lívia. O que houve? Nada, ela disse. Augusto sorriu. Viu? Nem sabe se explicar. Marcos virou para ela. Vai para a cozinha. Ela foi. Atrás da porta, encostou na parede. O corpo tremia agora. Não por humilhação. Por frustração. Ela tinha tentado fazer tudo certo. Ainda assim, parecia errada só por estar ali. Neide se aproximou com um copo d'água. Bebe. Ele sempre faz isso? Pior. Lívia fechou os olhos por um segundo. O desejo de ir embora cresceu, forte, sedutor. Mas ir embora significava repetir a história. Eu não posso perder esse trabalho, disse. Neide assentiu. Então aguenta. O turno parecia perto do fim quando Augusto chamou de novo. Agora mais alto. Garçonete, vem cá. O salão virou o rosto. Lívia caminhou até a mesa. Você acha que pode falar comigo daquele jeito? Ele perguntou. Eu só perguntei se tinha terminado. Você me desafiou. Ela respirou. Não foi minha intenção. Ele riu. Intenção não importa. Augusto levantou-se. Ficou de pé, imponente. Quer saber qual é o problema de gente como você? Silêncio total. Esquece rápido demais o próprio lugar. Lívia sentiu a garganta fechar. O corpo queria recuar. As pernas obedeceram. Marcos tentou intervir. Seu Augusto, por favor. Não. Augusto apontou para Lívia. Ela precisa escolher. O coração dela batia forte. Escolher o quê? Ou aprende, ou vai embora. O salão esperava. Ela pensou na mãe, no ponto de ônibus, no avental largado no passado. Pensou em tudo que tinha engolido. Lívia ergueu o rosto. Eu escolho trabalhar, disse.
Então trabalha direito. Ele virou as costas. A conversa parecia encerrada, mas algo tinha mudado. Não fora o medo. Era a certeza de que, se continuasse assim, ele nunca pararia. Na cozinha, Lívia sentou por um instante. As mãos tremiam. Neide tocou seu ombro. Não vale a pena, disse. Talvez não, Lívia respondeu. Então por que esse olhar? Porque eu cansei. Ela levantou, ajustou o uniforme, voltou para o salão. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia de uma coisa. Se fosse para cair, não seria em silêncio. Augusto não precisou chamar, bastou estalar os dedos. O som atravessou o salão como um chicote invisível. Lívia sentiu antes de ouvir. O corpo respondeu com um sobressalto curto, quase automático. Mesmo assim, caminhou até a mesa, passos contidos, coluna ereta. O desejo de manter a dignidade ainda respirava ali. Você demorou, ele disse sem olhar. Estou atendendo outras mesas. Isso não é desculpa. Ele finalmente levantou os olhos. Quando eu chamo, você vem. Algumas pessoas viraram o rosto para assistir. Outras fingiram não perceber. O ambiente estava cheio demais para aquele silêncio. Posso anotar mais algum pedido? Lívia perguntou. A voz saiu firme. Isso pareceu irritá-lo. Pode, Augusto respondeu. Anota isso. Você não tem postura. Um riso curto escapou da mesa ao lado. Lívia sentiu o rosto esquentar. Fique reta, ele continuou. Ombros para trás, queixo erguido. Ela obedeceu. Não assim. Parece que está desafiando. Marcos apareceu de novo, inquieto. Seu Augusto, estamos com casa cheia. Então aproveita e ensina, Augusto disse. Talvez o resto aprenda junto. Ele se levantou. O salão inteiro percebeu. Vocês sabem quanto custa um erro aqui? Perguntou alto, olhando em volta. Ninguém respondeu. Essa garota não sabe. Lívia sentiu o peso da palavra garota. Não respondeu. Repete comigo, ele disse, virando-se para ela. Repete o quê? Eu sei o meu lugar. O silêncio ficou espesso. Neide levou a mão à boca. Eu estou trabalhando, Lívia disse. Repete. Não. Um murmúrio percorreu o salão. Augusto sorriu satisfeito. Viram? Disse aos outros clientes. Teimosia. Ele apontou para a cadeira vazia à frente. Senta. Eu não posso sentar. Pode sim, ou prefere ir embora agora? Lívia hesitou. Sentar significava aceitar. Ir embora significava perder tudo. Ela sentou. Augusto caminhou em volta dela, lento. Você sabe por que gente como você falha? Perguntou. Ela não respondeu. Porque confunde dignidade com orgulho. Uma mulher riu abertamente. Outra comentou algo ao ouvido do marido. Levanta, ele disse. Ela levantou. Agora anda. Para onde? Para a cozinha, do jeito que você entrou. Lívia caminhou. Passos pequenos, olhos no chão. Alguns clientes observavam como se assistissem a um espetáculo estranho. Ninguém interveio. Na porta da cozinha, Augusto falou alto o suficiente para todos ouvirem. Aprendam. Quem não sabe o lugar, aprende. A frase doeu mais do que qualquer xingamento. Lívia entrou. A porta fechou. As mãos tremiam agora, sem controle. Ele passou do limite, Neide disse. Eles sempre passam, respondeu outro funcionário, e ninguém faz nada. Minutos depois, Augusto chamou de novo. Agora, mais alto, mais público. Garçonete! Lívia voltou. Eu quero sobremesa. Ela anotou. Mas escolhe você. Vamos ver se acerta. Um homem da mesa ao lado comentou. Corajosa. Augusto ouviu. Não, só inexperiente. Lívia levou a sobremesa correta. Ele provou. Doce demais. Posso trocar? Não. Agora aguenta. Ele empurrou o prato em direção a ela. Prova. Ela hesitou. Prova. Ele repetiu. Lívia pegou a colher. Provou. Tá vendo? Horrível. O salão reagiu. Alguns risos. Um celular levantado discretamente.
Lívia sentiu o estômago embrulhar. Você sabe quanto custa isso? Ele perguntou. Sim. Então paga. Marcos se apressou. Seu Augusto, a casa assume. Não, ela assume. Lívia olhou para o gerente. Ele desviou o olhar. Eu não posso pagar, ela disse. Então aprende. Augusto se virou para os outros clientes. Sabem o que é isso? Falta de preparo. Uma mulher balançou a cabeça, concordando. Hoje em dia, ninguém quer aprender. Lívia sentiu o nó apertar. Tentou respirar. Com licença, disse. Não. Ele levantou a voz. Você fica. O salão inteiro agora assistia sem disfarçar. O medo tinha virado curiosidade. Você acha que é injusto? Augusto perguntou. Ela ficou em silêncio. Responde. Eu acho desnecessário, ela disse. O riso dele veio alto. Ouviram? Desnecessário. Alguns clientes riram junto. Outros olharam para o prato. Você se acha melhor do que eu? Ele provocou. Não. Então por que fala comigo assim? Lívia sentiu a coragem subir, quase sem controle. Porque eu sou gente. O salão congelou. Augusto piscou devagar. Gente, repetiu. Sim. Por um segundo pareceu que algo poderia virar. Marcos deu um passo à frente. Neide segurou o ar. Augusto se aproximou. Gente não responde. Obedece. Ele virou-se para Marcos. Demite. Marcos travou. Agora! Agora! O salão prendeu a respiração. Não precisa, Lívia disse. Eu vou. Augusto ergueu a sobrancelha. Vai! Não! Você fica até aprender. Ele apontou para o chão. Limpa. O chão estava limpo. Limpa. Lívia se abaixou, passou o pano imaginário. O gesto foi suficiente para arrancar risos. Uma mulher comentou. Que exagero. Um homem respondeu. Ela provocou. Lívia sentiu o rosto arder. As mãos tremiam tanto que o pano caiu. Ela não pegou. Augusto se inclinou. Não terminou. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam marejados, mas firmes. Chega. Por um instante, ninguém riu. Augusto sorriu. Perigoso. Chega, repetiu. Chega. Ele bateu palmas. Olha só, um discurso. Alguns riram, outros olharam para o relógio. A humilhação agora era coletiva. Você acha que alguém aqui vai te defender? Ele perguntou, abrindo os braços. Ninguém se mexeu. Viu? Ele se aproximou mais. Você está sozinha. Lívia sentiu o peso da frase atravessar o peito. Olhou ao redor. Rostos conhecidos. Nenhuma resposta. Você não vale o incômodo. Augusto concluiu. Some. Ela ficou parada por um segundo. Depois caminhou. Cada passo parecia mais pesado. Quando chegou à porta, ouviu a última frase. É por isso que gente assim nunca sai do lugar. Lívia saiu. Do lado de fora, o ar estava frio. O barulho da cidade parecia distante. Ela encostou na parede, sozinha, derrotada. Lívia entrou no banheiro do prédio ao lado do restaurante e trancou a porta. O espelho devolveu uma imagem que ela mal reconheceu. O uniforme ainda estava impecável, mas o olhar não. Os ombros, que ela tentou manter erguidos o turno inteiro, finalmente cederam. Ela apoiou as mãos na pia. A respiração veio irregular. Não chorou de imediato. Primeiro veio o vazio. Um silêncio interno pesado, como se tudo tivesse sido drenado. Você está sozinha. A frase voltou inteira, clara. Precisa. Ela abriu a torneira. Água fria. Passou no rosto 1, 2 vezes. Ainda assim o calor não baixava. Sentou na tampa do vaso e encarou o chão. Pensou em ir embora da cidade. Pensou em ligar para a mãe e dizer que não tinha dado certo. Pensou em pedir desculpa por ter tentado mais uma vez. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem antiga, salva e nunca apagada. Não abaixe a cabeça para ninguém, filha, nem para quem parece grande demais. Ela respirou fundo, fechou os olhos. Talvez eu tenha provocado, murmurou para si mesma.
Talvez tivesse falado demais. Talvez devesse ter engolido mais um pouco. A ideia doeu, porque parecia fácil demais culpar a si mesma. Levantou. Olhou de novo para o espelho. O rosto estava vermelho, os olhos inchados, mas ainda eram os dela. Não, disse em voz baixa. Não foi provocação, foi limite. Ela destrancou a porta e saiu. O céu já estava escurecendo. O restaurante ainda cheio, gente rindo, gente jantando, como se nada tivesse acontecido. Lívia caminhou sem rumo por alguns minutos, o coração ainda acelerado. Parou quando percebeu que estava em frente a um ponto de ônibus, o mesmo tipo de ponto onde já tinha chorado antes. Sentou. O vento frio bateu no rosto. Ela pensou em ir embora, de verdade, em deixar tudo para trás. Mas a imagem de Augusto sorrindo, confiante, voltou inteira. Não, ele não podia sair assim. O celular vibrou de novo. Neide. Você tá bem? Lívia demorou a responder. Não. Eu imaginei, ele fez isso com outras. Por que ninguém fala? Porque ele cala todo mundo. Lívia fechou os olhos. Ele já passou do limite. Eu sei. Então por que ainda tá aí? Porque preciso do emprego. A resposta não trouxe raiva, trouxe clareza. Lívia levantou do banco. Neide, você guardou os recibos antigos. Que recibos? Os que ele sempre rasga. Houve uma pausa longa. Guardei. Todos? Alguns. Por quê? Lívia sentiu algo diferente nascer no peito. Não era vingança, era foco. Você consegue sair depois do turno? Consigo. Me encontra. Neide hesitou. Isso é perigoso. Continuar calada também. O ônibus passou. Lívia não entrou. Caminhou até uma lanchonete pequena e pediu um café. Precisava pensar. Precisava organizar. O barulho ao redor ajudava a não afundar. Pegou um guardanapo e começou a escrever datas, horários, situações que tinha visto só naquele dia. Gente humilhada, ordens estranhas. Marcos se curvando demais. Ele compra silêncio, pensou, e exigia medo em troca. O café esfriou. Ela não tocou. O celular vibrou de novo. Agora era um número desconhecido. Sou Eduardo. Neide me passou seu contato. Vi o que aconteceu hoje. Lívia sentiu o coração acelerar. Quem é você? Alguém que já lidou com Augusto Ferraz. Ela respirou fundo antes de responder. E por que me procurar agora? Porque você foi a primeira pessoa que eu vi não baixar a cabeça. A frase atravessou como um choque. Lívia fechou os olhos por um segundo. Ele não pode continuar, ela digitou. Não vai, veio a resposta, mas você precisa decidir se quer ir até o fim. Ela pensou em tudo de novo. No banheiro, no salão, no chão limpo sendo esfregado sem sujeira. Eu decidi, respondeu. Então guarde tudo, não fale com ninguém e amanhã não falte. Ela levantou da mesa, jogou o café fora. Do lado de fora, a noite parecia diferente, mais silenciosa, mais alerta. Lívia caminhou em direção à casa, com o celular firme na mão. Ela não sabia ainda como, mas sabia onde isso ia parar, e não ia parar nela. Lívia não dormiu naquela noite. O corpo estava cansado, mas a mente seguia alerta, revisitando cada cena, cada palavra dita no salão. Quando o sol apareceu, ela já estava sentada à mesa da cozinha, com um caderno aberto e o celular ao lado. Às 8 da manhã, a mensagem chegou. Encontro às 10, lugar discreto, confia em mim. Ela respondeu apenas com um ok. O café estava amargo. Mesmo assim, ela tomou até o fim. O local era uma sala pequena nos fundos de um prédio comercial antigo. Nada chamava a atenção. Eduardo já estava lá quando ela entrou. Tinha postura calma, olhar direto, sem pressa. Não parecia alguém impressionável. Você é a Lívia, ele disse. Sou. Senta. Ela sentou. Eduardo colocou um envelope pardo sobre a mesa. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda quem é Augusto Ferraz. Eu vi quem ele é. Viu um pedaço.
Ele abriu o envelope, espalhou cópias de documentos, contratos, notas fiscais, relatórios. Ele não é só um cliente difícil, Eduardo continuou. Ele é sócio oculto de 3 empresas que prestam serviço para aquele restaurante. Lívia franziu a testa. Oculto? Sim, oficialmente ele não aparece. Na prática, manda em tudo. Eduardo apontou para uma assinatura. Isso aqui foi rasgado da última vez. Neide guardou. Lívia reconheceu o nome. Então ele não é só um cliente. Não, ele é o dono sem aparecer. O peso daquilo caiu devagar. E por que ninguém faz nada? Ela perguntou. Porque quem tentou perdeu emprego, contrato, nome. E você? Eu fui um deles. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu era auditor. Fui afastado quando cheguei perto demais. E agora? Agora eu espero alguém disposto a ir até o fim. Lívia sentiu um frio percorrer a espinha. E por que eu? Eduardo a encarou. Porque você foi humilhada em público. E porque todo mundo viu. Ele fechou o envelope. Isso muda tudo. Naquela tarde, Lívia voltou ao restaurante. Não de uniforme. Sentou-se numa mesa distante observando. O salão parecia o mesmo. O clima não. Neide passou por ela e deixou um guardanapo cair. Dentro, um papel dobrado. Depois do turno, estava escrito. Augusto chegou como sempre. Segurança natural. Risos contidos ao redor. Lívia sentiu o estômago apertar, mas não desviou o olhar. Ele age como se nada pudesse tocá-lo, murmurou Eduardo ao telefone. É assim que ele quer parecer. Então vamos mexer nisso. À noite, na casa de Neide, os papéis se espalharam pela mesa. Tem mais, Neide disse. Pedidos alterados. Cobranças que não batem. Tudo isso some, Lívia comentou, porque ele manda sumir. Eduardo chegou depois. Trouxe um notebook. Isso aqui conecta tudo, explicou. Empresas, repasses, notas frias. Lívia observava, atenta. Se isso vier à tona, ela perguntou, o que acontece? O castelo cai. O silêncio que seguiu foi pesado. E quem vai dizer? Neide perguntou. Lívia sentiu o olhar de Eduardo sobre ela. Você? Eu? Você foi o alvo. Você é a prova viva. Lívia engoliu seco. Eu não sei fazer isso. Aprende, Eduardo disse. Ou ele continua. Nos dias seguintes, tudo ganhou ritmo. Lívia anotava horários, reconstituía cenas, relembrava falfalas exatas. Neide trazia mais papéis. Eduardo cruzava dados. Ele vai estar lá sexta, Eduardo avisou. O evento? Sim, aniversário do restaurante, imprensa, convidados. Lívia sentiu o coração acelerar. Em público, como ele gosta. Na véspera, Eduardo recebeu uma ligação. O rosto fechou. Tem um problema. O quê? Uma testemunha recuou. Quem? O ex-gerente. Lívia sentiu o chão ceder. Sem ele fica fraco. Não, Eduardo respondeu. Fica mais arriscado. O plano mudou naquela hora. Então vai ter que ser mais direto, Eduardo disse. Mais direto como? Mostrando o que ele faz quando acha que ninguém vai reagir. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Ele vai reagir. Vai, Eduardo concordou. E isso é o que precisamos. Na sexta, o restaurante estava diferente. Luzes, música, gente importante. Augusto circulava como um anfitrião invisível. Apertava mãos. Sorria. Lívia entrou com roupa simples. Não chamou atenção. Eduardo ficou próximo ao bar. Neide, no salão. O coração batia forte. O momento se aproximava. Augusto subiu num pequeno palco improvisado. Boa noite, disse. É um prazer estar aqui. A voz dele era segura. O sorriso, confiante. Lívia sentiu o impulso de recuar. Mas não recuou. Eduardo fez um sinal discreto. Era agora. O salão estava iluminado demais para quem precisava passar despercebido. Luzes quentes refletiam nos copos, nos talheres, nos rostos atentos.
A música baixa criava uma falsa sensação de conforto. Lívia sentia o corpo inteiro em alerta, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar tudo. Eduardo aproximou-se primeiro. Não falou. Apenas colocou o celular sobre a mesa e deslizou até ela. Na tela, um cronômetro silencioso marcava o tempo. 5 minutos, ele murmurou. É o máximo. Lívia assentiu. O coração batia forte, mas o rosto permanecia neutro. Neide passou por eles levando uma bandeja. Não olhou, mas deixou cair um pequeno envelope no chão. Eduardo pegou sem que ninguém percebesse. Tem certeza? Neide sussurrou ao passar. Agora ou nunca, Lívia respondeu. Eles se afastaram, cada um para um ponto diferente do salão. O plano estava em movimento. Eduardo abriu o envelope perto do bar. Dentro, um pendrive. Última cópia, ele disse. Se isso sumir, acabou. Lívia respirou fundo. Onde você vai ficar? Perto do palco. Ele vai te ver. Que veja. Augusto continuava discursando. Falava de crescimento, excelência, mérito. Palavras bonitas para quem nunca as viveu do outro lado. A plateia aplaudia nos momentos certos. Ele gosta de plateia, Eduardo disse ao telefone, quase sem mover os lábios. Então vamos usar isso. Lívia caminhou até o banheiro. Trancou a porta. Olhou para o espelho mais uma vez. As mãos tremiam agora. Não de medo, de antecipação. Você pode parar, disse para si mesma. Mas não quis. Saiu do banheiro e voltou para o salão. Augusto já tinha descido do palco. Conversava com 2 homens de terno. Ria alto. Eduardo conectou o pendrive ao sistema de som e imagem do restaurante. O telão, usado para fotos do evento, piscou por 1 segundo. Nada mudou. Não entrou, ele murmurou. Lívia sentiu o estômago afundar. Como assim? O sistema bloqueou. Neide apareceu de novo, tensa. O gerente trocou a senha hoje. Marcos? Ele. O plano balançou. Sem isso, não tem projeção, Eduardo disse. Então muda, Lívia respondeu. Muda como? Ele gosta de palco. Eduardo encarou Lívia por 1 segundo. Você tem certeza? Tenho. Augusto se aproximava do centro do salão, cercado de atenção. Lívia respirou fundo e caminhou até ele. Seu Augusto, ela disse firme. Ele virou, surpreso. O que você está fazendo aqui? O tom já não era de diversão. Precisamos conversar, não agora. Alguns convidados perceberam. O burburinho cresceu. Agora, ela insistiu. Augusto estreitou os olhos. Você perdeu o juízo? Eduardo se aproximou por trás, segurando o microfone do evento. Não perdeu, disse. Ela encontrou. Augusto reconheceu o rosto. O sorriso sumiu. Você, murmurou. Eu mesmo. O clima mudou rápido. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram. Isso é algum tipo de brincadeira? Augusto perguntou alto. Não, Lívia respondeu. É um acerto. Augusto riu. Você não tem ideia do erro que está cometendo. Eduardo levantou o microfone. Talvez você não saiba quem está ouvindo. O gerente tentou intervir. Vamos manter o clima. Não, Augusto cortou. Deixa. Ele queria plateia. Fala, ele disse para Lívia. Quero ver. Lívia sentiu o peso do olhar de todos. As pernas firmes. A voz saiu clara. Eu trabalhei aqui. Fui humilhada aqui e não fui a primeira. Um murmúrio percorreu o salão. Isso é mentira. Augusto respondeu rápido. Não é, Eduardo disse. E a gente pode provar. Augusto avançou um passo. Você não vai me ameaçar nesse lugar. Eduardo sorriu, curto. Não, a gente vai te ouvir. O gerente puxou o braço de Augusto. Talvez seja melhor... Solta. Augusto se virou para Lívia. Você acha que ganhou? Não, ela respondeu. Eu só comecei. O cronômetro no celular de Eduardo chegou a 0. O silêncio caiu pesado. Todos esperavam o próximo movimento. Augusto ajeitou o paletó com calma calculada. O gesto era conhecido.
Sempre que se sentia ameaçado, ele fazia questão de parecer maior do que o momento. Caminhou alguns passos à frente, tomou o centro do salão e abriu um sorriso confiante. "Isso é ridículo", disse, projetando a voz. Alguns convidados assentiram. Outros trocaram olhares incertos. "Vocês estão assistindo a um espetáculo patético", continuou. "Uma funcionária frustrada e um sujeito ressentido tentando criar um escândalo." Ele apontou para Lívia. Ela não aguentou a pressão. Lívia permaneceu imóvel. A plateia observava. "Eu frequento este lugar há anos", Augusto prosseguiu. "Gero empregos, movimento dinheiro, conheço metade das pessoas importantes desta cidade." Fez uma pausa curta. "Vocês acham mesmo que alguém como eu precisaria humilhar uma garçonete?" Um riso nervoso surgiu perto do bar. O gerente tentou sorrir. "Isso não passa de vingança pessoal", Augusto disse, virando-se para Eduardo. "Você tentou me atingir antes e falhou." Eduardo não respondeu. Augusto voltou-se para a plateia. "Eu não devo explicações. Nunca precisei." Algumas palmas surgiram, tímidas, mas reais. Augusto aproveitou. "Estamos aqui para celebrar", disse. "Não para ouvir mentiras." Ele se aproximou de Lívia. "Quer mesmo insistir nisso? Vai sair pior." Lívia sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. "Eu já saí", respondeu. "Hoje eu só voltei." O silêncio voltou a crescer. Augusto riu. "Vocês veem?" disse aos outros. "Teatro." Ele ergueu a mão. "Se alguém aqui tem alguma prova de qualquer irregularidade que apresente", sorriu. "Porque eu garanto, não existe." O tom final veio carregado de certeza. "Isso acaba agora." Eduardo deu um passo à frente. "Então vamos aos fatos." O murmúrio cresceu. Augusto virou o rosto lentamente, o sorriso ainda preso no canto da boca. "Esse restaurante paga por serviços de 3 empresas", Eduardo começou. "Limpeza, segurança e fornecimento." Algumas pessoas se entreolharam. Todas registradas em nomes diferentes. Eduardo ergueu uma pasta. "Mas todas transferem valores para a mesma conta." Augusto riu. "Isso é comum." "É", Eduardo concordou. "Quando não há fraude." Ele abriu a pasta e mostrou cópias ampliadas. "Essas notas fiscais foram alteradas, valores inflados, serviços inexistentes." O gerente empalideceu. Augusto tentou interromper. "Você não entende como negócios funcionam." "Entendo", Eduardo respondeu. "Por isso estou aqui." Ele virou o documento seguinte. "E aqui está a assinatura de autorização", apontou. "Augusto Ferraz." Um burburinho percorreu o salão. "Isso não prova nada." Augusto disse rápido. "Prova que você manda." Eduardo respondeu. Lívia deu um passo à frente. "E prova que você se sente intocável." Augusto virou-se para ela irritado. "Você não sabe do que está falando." Eduardo ergueu a mão novamente. "Sabemos." Ele sinalizou para Neide, que se aproximou com o celular ligado. "Esse áudio foi gravado na cozinha." Neide apertou o play. A voz de Augusto ecoou clara. "Quem não aprende, eu faço sumir." O salão congelou. Augusto tentou avançar. "Desliga isso agora." Eduardo bloqueou o caminho. "Tem mais", ele disse. Outro áudio. "Rasga. Ninguém precisa ver isso." Algumas pessoas levaram a mão à boca. Outras começaram a filmar abertamente. Augusto respirava pesado agora. "Isso é ilegal", gritou. "Não mais do que o que você fez", Eduardo respondeu. Ele virou para a plateia. "Esses registros foram guardados por medo. Hoje, não." Augusto tentou rir, mas a voz falhou. "Vocês vão acreditar nisso?" Um homem deu um passo para trás. Uma mulher balançou a cabeça negativamente. Eduardo abriu o último documento. "E aqui está a denúncia protocolada", mostrou o carimbo. "Hoje à tarde." Augusto ficou imóvel. O silêncio deixou de ser confortável.
Agora era pesado demais para sustentar, e pela primeira vez naquela noite, Augusto Ferraz não tinha resposta imediata. O silêncio durou mais do que deveria. Não era mais respeito, era desconforto. Uma mulher na primeira fila desviou o olhar de Augusto e encarou o chão. Um homem guardou o celular no bolso como se tivesse vergonha de estar gravando. O gerente respirava rápido demais, as mãos trêmulas, sem saber onde colocá-las. Isso é manipulação, Augusto tentou dizer. A voz saiu menos firme. Ninguém respondeu. Um murmúrio começou perto do bar, baixo, contido. Depois outro, mais próximo do palco. Eu já vi ele tratar funcionário assim. Eu também. Achava que era exagero. Lívia percebeu a mudança antes de ouvir. Os corpos se afastavam de Augusto quase instintivamente. Um passo aqui, outro ali. O espaço ao redor dele começou a abrir. Esse áudio, disse um homem de terno, olhando para o celular. É igual ao que ouvi mês passado. Uma mulher levantou a mão à boca. Meu sobrinho trabalhou aqui. Saiu doente. Augusto girou o corpo lentamente, tentando localizar apoio. Vocês estão se deixando enganar. Mas agora a plateia já não o olhava como antes. Neide deu um passo à frente. Eu vi ele rasgar documentos. A voz dela tremeu, mas não recuou. Eu guardei. Um garçom mais jovem assentiu. Ele mandou trocar pedido e jogar a culpa na gente. O som cresceu. Murmúrios viraram frases completas. Frases viraram acusações. O medo mudava de lado. Augusto tentou interromper. Chega! Ninguém obedeceu. Um homem se afastou claramente. Não quero mais meu nome ligado a isso. Outro comentou. Isso vai dar problema. Lívia observava em silêncio. O peito subia e descia rápido, mas os pés permaneciam firmes. Pela primeira vez, ela não era o centro da humilhação. Era a testemunha da queda. Augusto deu um passo para trás. Isso é um absurdo, repetiu, mais para si mesmo. O gerente tentou falar algo, mas a voz falhou. Uma mulher apontou para Augusto. Ele sempre mandou. O salão já não era mais dele. Augusto tentou recuperar o controle com um último gesto conhecido. Endireitou a postura. Levantou o queixo. Vocês não sabem com quem estão lidando. Mas a frase perdeu força no ar. Eduardo se aproximou um passo. Agora sabem. Augusto olhou ao redor, procurando alguém que confirmasse sua autoridade. Não encontrou. Nem Marcos, nem os clientes habituais, nem os aliados silenciosos. Isso vai acabar mal para vocês, ele disse. A ameaça soou vazia. Um segurança se aproximou discretamente. Seu Augusto, talvez seja melhor. Cala a boca. O segurança hesitou. Não avançou. Não recuou. Apenas ficou ali. Eduardo falou, firme. A denúncia já está protocolada. Auditoria, fiscalização, tudo. Você não pode fazer isso. Já fiz. Augusto riu, curto, nervoso. Você acha que isso me derruba? Lívia deu um passo à frente. Não, quem te derrubou foi você. O salão inteiro ouviu. Augusto virou-se para ela, os olhos duros, o rosto vermelho. Você não passa de uma... Ele parou. As palavras não vieram, porque ninguém mais esperava por elas. Um homem próximo à saída falou alto. Eu não fico mais. Pegou o casaco e saiu. Outro o seguiu, depois outro. O salão começou a esvaziar ao redor de Augusto. O gerente limpou o suor da testa. Seu Augusto, talvez seja melhor ir. Augusto encarou Marcos como se não acreditasse. Você está comigo. Marcos baixou os olhos. Eu estou com o restaurante. Foi ali que algo quebrou de vez. Augusto avançou um passo em direção a Lívia. Isso não vai ficar assim. 2 seguranças se colocaram entre eles. Chega, disse um deles. Augusto riu, incrédulo. Vocês vão me tirar daqui? Ninguém respondeu. Mas o caminho estava bloqueado. Ele tentou desviar. Tropeçou levemente no próprio passo. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para quebrar a imagem que sustentava há anos. Algumas pessoas suspiraram, outras apenas observaram. Augusto Ferraz respirou fundo.
Isso é um erro. Eduardo falou pela última vez. Não, é consequência. Os seguranças abriram caminho até a saída. Não tocaram nele, não precisaram. O espaço vazio ao redor fazia o trabalho. Augusto caminhou, cada passo mais pesado que o anterior. Na porta, virou-se uma última vez. Ninguém o olhava. A porta se fechou. O som ecoou pelo salão. Lívia permaneceu onde estava. O corpo inteiro tremia agora, mas não de medo, de descarga, de fim. Ela respirou fundo, uma vez, duas, e ficou em silêncio. Lívia ficou parada por alguns segundos depois que a porta se fechou. O som ainda vibrava no peito. Não havia aplausos, não havia comemoração. Apenas um silêncio estranho, quase respeitoso. Eduardo tocou de leve no braço dela. Você conseguiu. Ela balançou a cabeça, como se ainda estivesse se situando no próprio corpo. Neide se aproximou, os olhos marejados. Eu nunca achei que veria isso. Lívia respirou fundo. Eu também não. O salão retomava o movimento devagar. Pessoas recolhiam bolsas, comentavam em voz baixa, evitavam olhar diretamente para ela. Não era admiração, era impacto, como depois de um acidente que muda o trânsito inteiro. Lívia caminhou até a saída. Cada passo parecia mais leve do que o anterior. Do lado de fora, o ar da noite entrou fundo nos pulmões. Pela primeira vez desde que chegara ali, respirou sem pressa. Eduardo ficou para trás, resolvendo detalhes, falando com gente que agora queria ser ouvida. Lívia seguiu sozinha até a esquina. Sentou no meio-fio por um instante. Não chorou, não sorriu, apenas ficou. O celular vibrou. Filha, tá tudo bem? Ela leu a mensagem 2 vezes antes de responder. Tá. Guardou o telefone e levantou. Caminhou até o ponto de ônibus, mas não sentou. Ficou em pé, olhando a rua. Quando o ônibus chegou, deixou passar. Precisava ir para casa andando. Nos dias seguintes, o nome de Augusto Ferraz apareceu onde nunca tinha aparecido antes. Em conversas sussurradas, em mensagens apagadas rápido, em reuniões que terminavam cedo demais. O restaurante fechou por um dia inteiro. Depois abriu com metade da equipe. Lívia voltou lá uma vez, não para trabalhar, para buscar documentos esquecidos. O lugar parecia menor, menos imponente. Marcos a viu de longe e se aproximou constrangido. Eu sinto muito, disse. Ela assentiu. Eu sei. Não ficou para a conversa. Na semana seguinte, a notícia correu mais rápido. Auditorias, investigações, contratos suspensos, empresas desligando nomes. Augusto apareceu apenas em uma nota curta, negando tudo. Não durou. Lívia viu a imagem dele pela última vez numa tela de celular, saindo de um prédio, cercado por perguntas que não respondia. Não sentiu nada, nem raiva, nem satisfação, apenas distância. A vida começou a se rearranjar em detalhes pequenos. Ela acordava sem o peso no estômago. Comia devagar. Voltou a sorrir em situações simples. Aceitou um trabalho temporário num café menor, mais silencioso. O dono a tratava pelo nome. Perguntava se estava tudo bem. Um dia ele disse, se quiser ficar, a vaga é sua. Ela pensou por um segundo. Quero. Dias depois, Eduardo apareceu no café. Sentou no balcão, pediu um café preto. Vai continuar? Vou. Do jeito que está. Do meu jeito. Ele sorriu. É o suficiente. Numa tarde de sexta, Lívia passou em frente ao antigo restaurante. Havia um aviso na porta. Reforma. Mudança de gestão. Ela leu sem se aproximar demais. Seguiu em frente. No ponto seguinte, viu uma cena que conhecia bem demais. Uma garçonete jovem, mãos trêmulas, sendo interrompida por um cliente impaciente. O tom dele subia. O olhar dela baixava. Lívia parou. A garçonete pediu desculpa rápido demais. O homem bufou. Você não sabe fazer nada direito.
Lívia deu 2 passos à frente. Ela sabe sim. O homem virou, surpreso. Quem é você? Alguém que está vendo. O tom não foi agressivo, foi firme. Se não gostou, chama o gerente. Não fala assim com ela. O homem hesitou, olhou ao redor. Percebeu que algumas pessoas observavam. Murmurou algo e se calou. A garçonete olhou para Lívia, confusa. Obrigada. De nada. Lívia sorriu de leve. Não ficou para mais nada. Enquanto caminhava embora, sentiu algo diferente. Não era vitória, era alinhamento. Como se pela primeira vez estivesse exatamente onde deveria estar. O mundo não tinha mudado inteiro, mas ela tinha. E isso bastava. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like agora. É uma forma simples, mas poderosa, de mostrar que esse tipo de história precisa continuar sendo contada. Agora eu quero te ouvir. Escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu leio todos os comentários, de verdade, e faço questão de responder quem tira um tempo para comentar. E se você acredita no poder de histórias que mostram coragem, justiça e transformação real, se inscreve no canal. O canal ainda está crescendo e cada nova inscrição faz uma diferença enorme para que eu continue trazendo histórias assim, cada vez mais fortes. Não vá embora ainda. Na tela final, deixei 2 histórias que continuam nessa mesma intensidade. Escolhe uma delas agora e eu te encontro no próximo vídeo.